Bora descobrir quais são os benefícios de mudar os hábitos em um desafio. Esse aqui é o tema da nossa live de hoje, aonde estará aqui comigo a Mag Linda, que é a minha cliente. A Mag que já fez desafio comigo, que já fez sessão individual comigo e que também é minha parceira de trabalho. Ela já chegou por aqui, seja bem-vinda, Mag. Eu já vou trazer você aqui. Objetividade é nosso nome, né, Mag? Sem enrolação. Já vamos direto para o que vai ajudar aí quem estiver com a gente. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, Dani linda? E você, como é que você está, querida? Tudo bem. Tá me vendo e me ouvindo bem? Bem, maravilhosamente bem. Então tá E bom. aí, você também me ouve bem? Sim, Conexão tudo bem. boa? Que coisa boa! E Estou aí? animadíssima do lado de cá, né? Porque fevereiro, mês novo, para mim, a virada de mês é um mini Réveillon, é uma maneira de eu voltar a me comprometer aí com as resoluções do ano e tudo mais. Então, amei. Eu acredito que essa live nessa data está sendo auspiciosa, né? E gratidão aí pelo teu convite para batermos papo, que é isso que a gente faz aqui, né? Trocar ideia, né? De vida. Sim, muito bom, Mag. Gratidão por você ter aceitado o convite, que está vindo aqui, compartilhando um pouquinho e bater esse papo aqui comigo. Eu sei que você está aí na correria, né? Está aí com seus projetos, suas atividades, então, gratidão por você ter aceito aqui esse convite. Então, para a gente começar aqui, Mag, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho sobre o seu servir. E bora lá então. E daí depois a gente entra no nosso assunto dos benefícios, dos desafios, dos hábitos e tudo isso aí que a gente percebe que tem muita gente que precisa e também tem muita gente que quer fazer essa mudança aí para 2023. Então, bora lá, se apresente pra gente, por favor. Então, eu nasci Magda Hilda de Borba, estou aqui com Mag Borba nas redes sociais para facilitar esse nome um tanto diferentão, vamos dizer assim, né? Bom, sou, né, Mag, então, uma filha amada e única de Deus, e é isso que eu acredito e vivo do lado de cá, que todos somos seres muito especiais, porque não existe uma outra pessoa no mundo igual a eu, igual a você. Né? Então, na definição, eu acredito que é isso. Assim, sou uma pessoa extremamente apaixonada pela vida, né? Eu expiro e inspiro vida, né? Então, e é isso que eu tento aí através do meu servir, então, né? Que é o que eu faço, não é o que eu sou, mas é o que eu faço neste momento, né? Eu ajudo mulheres que querem utilizar os seus dons, os seus talentos, né? Em prol de servir a vida, que a gente chama então aí de empreender, né? E essa é uma nomenclatura bastante interessante, porque o empreender nada mais é do que a gente entregar para uma outra pessoa, né? Para alguém, para alguma situação, de uma forma criativa a solução de um problema, né? E eu acredito que nós todos temos essa capacidade, né? De ajudar alguém de alguma forma com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já sabe fazer, né? Então, essa é a minha habilidade, esse é o meu servir no mundo, né? Ajudar mulheres, então, a encontrar as suas habilidades únicas, né? Então colocar no mundo aí de forma a servir, a contribuir com o outro. Eu acredito que isso é empreender, né? Eu não sei fazer pão, então o homem da padaria aqui da esquina serve a minha vida quando eu quero comprar pão, quando eu quero comer pão, né? Então, assim como tu, né, como minha mentora de vida empreendedora, hoje mais do que isso, minha amiga, parceira, né, de projeto, de trabalho também, né, sócia em algumas situações, me serve dessa maneira, né? Eu estou já numa crescente de hábitos de vida saudável, já tem 10 anos sozinha,
né? E agora no último ano, caminhando do teu ladinho aí, eu consegui ter mais saúde ainda, né? E você sim falou que eu estou nessa energia de muitos projetos acontecendo. E quando eu cheguei pertinho de ti no ano passado, já foi sabendo que esse ano, né, e os próximos eu estaria nessa tocada de vida. E para eu conseguir dar conta dos meus projetos, eu precisaria de ter mais saúde do que eu já tinha, né? Então, é dessa forma que, inclusive, a gente se aproximou, né? Já tem mais de um ano, né? Já foi lá no final de 2021. E eu sou muito grata também pelo teu servir, né? Estamos aí juntas, né? Para ativar, então, né? Essa personalidade empreendedora que eu acredito que todas as mulheres têm. E eu acredito, Nani, que uma mulher empreendedora, ela empreende sim a própria vida, né? A própria saúde, ela se autorresponsabiliza, ela faz aquilo que precisa ser feito. Ah, é fácil? Não, é desafiador. É por isso que a gente muitas vezes precisa, né, de caminhar com alguém que já conquistou esse desejo que a gente tem, né? Esse sonho de vida. Então, o caminho fica mais caminhável. É isso que eu tenho dito, inclusive, para as minhas clientes, para as minhas seguidoras, para as mulheres que estão seguindo pertinho de mim, né? O caminho se torna mais caminhável. O deserto, ele pega fogo mesmo. Ele no dia a dia, querida, é muito desafiador, né? A gente dizer não, para o outro dizer sim, está no meu momento da minha meditação, sim, está no meu momento de eu fazer a minha caminhada. No dia a dia não é simples, né? É por isso que em grupo, é por isso que com alguém que já caminhou esse caminho, esse deserto, até que a gente chegue, então, de fato, no oásis, e esse oásis, então, eu acredito do lado de Canaã, que seria, então, esse hábito já constituído, esse hábito já internalizado, até que chegue este momento, atravessar esse deserto junto com alguém se torna realmente mais caminhável, se torna atravessável, porque o deserto não é lugar de morada, não é lugar de paradeiro, ele é lugar de passagem, então a gente precisa atravessá-lo, né? Então é sobre isso, assim, né? Muito bom, muito bom. E você, né, como minha mentora de empreendedorismo, né, quando você trouxe esse aspecto de uma habilidade única, né, que você desperta. A gente sabe, né, a gente sempre comenta sobre isso, o primeiro sim que você deu para mim como sua mentora, né, de emagrecimento, de saúde e tudo mais, né, apesar que você já tem antes de mim uma linda história, né, de emagrecimento, né, mas foi dentro de um desafio, né? Foi um desafio que eu fiz, acho que foi comecinho do ano passado, né? Que foi um desafio 30 dias sem açúcar, né? E aí eu lembro que naquele momento você falou, né? Você é a mulher dos desafios, né? E eu nunca tinha me visto dessa forma, né? Eu nunca tinha me percebido dessa forma, apesar de gostar de desafios, sim, de acreditar que a gente começa criando hábitos bons, hábitos saudáveis, aquele hábito que a gente tem dificuldade de implementar, né? Que o desafio ele é uma boa, né? É uma boa ferramenta, né, Mag? Então, obrigado por lá atrás você ter despertado isso em mim, né? Que feito eu enxergar algo que eu nunca tinha, né, enxergado. E aí eu queria, Mag, que você falasse um pouquinho sobre como que participar de desafios em grupos, ele te ajudou a consolidar esses hábitos saudáveis. Então, como eu falei, você já tem uma história muito bonita, né, de emagrecimento, de reestruturação de hábitos, né, você já vem fazendo isso, já fazem quase 10 anos, né, e quando você chegou para mim, né, no ano passado, quando você deu o seu primeiro sim, o que eu percebi aqui era mais um trabalho assim de lapidação, né, que a gente precisava fazer. E você se super disponibilizou a vir, tá fazendo esse desafio. Eu lembro quando você chegou, né, que você falou, nossa, tem algumas coisas que elas são desafiadoras ainda para mim, tal, tal, tal. Então eu queria que você compartilhasse assim como que participar de desafios eles te ajudaram a criar hábitos saudáveis, a substituir aqueles hábitos que você tinha dificuldade por hoje hábitos que você consegue aí dar continuidade, né? Compartilha um pouquinho com a gente. Ah, legal. Essa coisa de eu me abster
de alguma coisa, como internet, televisão, alimento, jejum, é uma coisa já antiga na minha vida, né? Para quem segue aí, né, a prática bíblica, né? A gente tem alguns exemplos aí, né, do que a gente chama aí de jejum, de fato, né? Então, o próprio Daniel, né, que foi aí um grande inspirador, né, da Bíblia, o profeta Daniel, passou algum tempo, Jesus mesmo no deserto, né? Então, isso já é uma coisa que já existia na minha vida, mas mais por uma prática espiritual, né? Mais para uma prática de conexão maior com Deus, né? Eu não tinha até então feito nada parecido antes de chegar do teu ladinho, né? Pensando em realmente que o desafio, a partir do momento que você faz um desafio, que depois fica mais fácil de você internalizar um hábito saudável, né? Então, isso realmente aconteceu quando eu cheguei pertinho de você, né? E eu já tinha te acompanhando já desde o final de 2021. E aí, no início de 2022, quando tu lançou lá, né, o desafio dos 30 dias sem açúcar, eu super aderi à ideia, porque realmente eu acredito que de todos os maus hábitos, de todos os hábitos ruins, né, o do açúcar é uma coisa que está muito, como é que eu vou dizer assim, tá muito assim, intrínseco, né? Tá muito grudado na nossa sociedade, né? O carboidrato, ele é açúcar, né? O carboidrato, qualquer que seja ele, o industrializado, que são os biscoitos, né? As coisas doces empacotadas, mais ainda, né? Vira muito mais rápido o açúcar no sangue, assim como os próprios carboidratos saudáveis, né? Batatas, arroz, enfim, né? Então, isso eu vi assim como realmente uma coisa muito desafiadora para mim, né? Eu já tinha feito alguns altos desafios, né, em 2021, quando eu percebi que eu estava consumindo mais do que o normal em 2020 vinho, né? Então, eu gosto de vinho, né? Eu tenho a cultura do vinho e a cultura do café, para mim, é uma coisa muito forte, né? Foi um doa. E não tá errado, é gostoso e tudo mais, só que no meu caso estava muito alto, né? Então, eu já vinha vindo nesse movimento de cortar, né? De fazer alguns períodos, né? Sem vinho, mas do açúcar não, né? E aí, quando tu falou isso lá no final de 2021, assim, né? E tu sabe disso, a gente já conversou em alguns ambientes fechados, né? Na nossa comunidade Ser Próspera e tal. Eu achei isso incrível, mas como assim uma pessoa consegue ficar 30 dias sem açúcar? Isso existe, né? Porque eu sei, né, da dificuldade, eu cuido há 10 anos da minha alimentação, né? Então hoje eu não misturo carboidratos, então o dia que eu como batata doce eu não como arroz, o dia que eu como batata normal eu não como outro carboidrato, então isso já são 10 anos na minha prática, mas o docinho, o bolinho, a padaria, que eu moro no sul, né? Em Santa Catarina. A nossa cultura tem muita cultura europeia, tem muita cultura alemã, né? E nós que temos essa raiz cultural, a gente termina de almoçar e já faz um café, já faz um bolinho, alguma coisa. Então, para mim, isso é cultural, não é nem uma questão, é uma questão emocional, na verdade, né? Essa nossa relação com o café da tarde, de encontrar aqui, né? A gente não encontra as amigas, claro, também encontramos as amigas em happy hour, mas é muito comum a gente sair para tomar café com as amigas, né? A gente marca café da tarde, a gente marca reunião de negócios em cafeterias, né? Então isso é muito forte aqui para mim. E quando tu trouxe isso, né, dentro de um dos grupos que a gente participava lá em 2021, eu digo, mas como assim? 30 dias sem nada, sem total, assim, sem um biscoitinho, sem uma coisinha, e aí ali me chamou a atenção, né? E aí eu pensei, caramba, para eu que quero melhorar ainda, né? Faço 40 anos esse ano, né? Tenho aí um projeto de vida de chegar aos 100 anos de idade com saúde. Eu pensei, caramba, eu acredito que para eu melhorar um pouco mais alguns hábitos, talvez eu precise sim estar num grupo, eu precise sim estar
estar com uma pessoa que já está alguns passos na minha frente nesse aspecto, né? E aí foi onde eu cheguei no teu grupo lá, né? E era um grupo ali que a gente tinha todo dia contato contigo com uma ferramenta diferente, né? Então, me ajudou realmente a atravessar o deserto do açúcar, né? E eu fiz isso contigo naquele grupo, né? Depois aí adentrei lá no Clubinho, que era um outro projeto, né? Que você teve lá no ano passado. Isso tudo me fortaleceu a ponto de eu depois sozinha me autodesafiar sem estar em grupo, de passar 75 dias sem açúcar, né? Que foi assim incrível, porque daí não era mais, né, um compromisso, porque claro, quando a gente está num compromisso de um grupo, a gente traz isso para nossa mente, né? Tipo, poxa, tô aqui, tô num grupo, tô pagando, eu tô prestando atenção aqui, a professora, a mentora, né, tá aqui à disposição. Então, acaba que tem um outro padrão de comportamento na nossa mente. Quando a gente está sozinha, é um pouco mais desafiador, mas foi possível para eu depois fazer esse autodesafio de ficar 75 dias sem açúcar, porque eu já tinha aprendido e feito todas as lições, né, nos 30 dias que a gente teve ali no grupo. E é desafiador mesmo, né? E aí, claro, além da tua guiança, estar com outras mulheres, né, que dizem, gente, mas hoje eu tô na TPM, como é que eu faço? E eu lembro que muito sabiamente tu ensinou a gente, então, aí a inserir a tâmara, que é muito docinha, mas é um açúcar super natural. Eu ainda não tinha tido contato com a tâmara, né? Hoje a tâmara é a minha gordice, né? Então eu não tenho o hábito mais, né, de ter biscoitinho, bolinho e coisas assim em casa, mas a tâmara é a minha gordicinha. Então quando eu tô na TPM, eu me permito comer a tâmarazinha, porque, né, é açúcar, mas é um açúcar super natural, né? E tantas outras coisas que ali dentro do grupo a gente foi trocando de ideia, né? Porque sim, nós não é o desafio, ele vem para te mostrar que todo mundo passa por isso, né? E aí você trocando a ideia, você vendo ali que que a outra colega, né, também passa por esse perrengue, né, de estar lá numa festa e de ter que dizer não naquele momento, né? Então, todo mundo passa por todas as situações, né? E aí você começa a perceber que você é bem humana, que também a tua dificuldade é do outro mesmo, né, Nani? Eu tenho, inclusive, trazido essa consciência para as minhas clientes. A gente vê muitas vezes no Instagram, a gente vê muitas vezes aqui numa live, parece que é muito fácil, mas dentro de um grupo seleto, né, ali você abre seu coração, você se coloca num campo de vulnerabilidade, ali você vê que a vida acontece do lado de lá, também na vida da mentora, também na vida da outra colega. Então não é que você é imperfeita, não é que a vida é só desafiadora para você, ela é para todo mundo, né? Mas aí, claro que, né, dentro aí do mundo da internet, a gente acaba não trazendo muito nos ambientes abertos, né, todas as agruras, toda a dificuldade do dia a dia. Mas num grupo, eu percebo assim, Nani, a gente se sente pertencente, que aquela dor, que aquele desafio, que não é porque você é incompetente, porque você é imperfeita, porque você é fraca, não, é porque é inerente ao ser humano, né? É inerente a todos nós, né? As dificuldades, né, do dia a dia, numa construção de hábitos saudáveis. E eu, Magda, estou nesse momento aqui, tu sabe disso, né? Eu estou consumindo muito café, né? E agora chego mais pertinho de ti, né? Até para a gente fazer isso conjuntamente com outras pessoas, porque eu preciso também dar uma diminuída no café, porque o alto consumo do meu café durante o dia tá fazendo eu dormir muito tarde, eu dormindo muito tarde, eu não durmo o tanto de horas suficiente, eu não dormindo tanto de horas suficiente, no outro dia eu acordo cansada. Por acordar cansada, às vezes não dou conta da minha rotina, não dou conta de fazer as minhas atividades, né? Então, acaba que uma coisa encadeia na outra, né, Nani? Então, para mim, assim, participar de desafio e participar de grupo foi essencial para eu me perceber que os outros também são bem humanos, eu também sou, né? Então, é dificultoso para todo mundo, mas também é possível. É possível, né? Quando a gente tá, inclusive, ali naquele dia que parece que a gente quer largar para todos os lados, né?
o nosso hábito, a nossa dieta alimentar, o nosso plano de vida saudável, nesse dia sempre tem alguém ali te fortalecendo. Eu acho que isso que é a beleza, assim, de a gente andar em comunidade, de a gente andar em grupo, de a gente estar em bando. Existe um oráculo sagrado que diz assim, bom é estar em dois, porque se um cair, o outro levanta, né? Então, quando Deus, o Criador, traz essa sabedoria para a gente, é sobre isso que Deus está falando, né? Sobre como o caminho é mais caminhável realmente quando a gente está acompanhada por alguém, né? Fica mais atravessáveis, né? Esses nossos desertos, né? Sim. E quando você estava comentando isso, o que eu lembrei, né? Que coisas que nós construímos juntas também ano passado, né? Um movimento que nós passamos aí, acho que foram 2 meses, né? Acordando juntas, 5h30 da manhã, né? Foi um movimento ali que a gente fez e que trouxe muita força, fez eu conseguir ter essa consistência, fez você também conseguir criar, né, esse hábito. Foi um período ali que a gente trouxe respostas para nós duas, né? Foi muito, muito, muito bom. E aí, quando você estava falando, eu lembrei, né, disso que a gente passou lá, né, ano passado. E o que eu vejo, né, assim, do lado de cá? Que muitas vezes a gente não tem esse apoio. A gente não tem esse apoio no sentido de as pessoas que estão à nossa volta nem sempre entendem as nossas motivações. Então, hoje, o meu marido, ele concorda com qualquer coisa que eu decida fazer. Tanto que quando eu falei para ele, eu vou ficar 365 dias sem açúcar, ele falou assim para mim, eu acho que tá certo, açúcar não serve para nada mesmo, né? Só que há um tempo atrás, o que ele falaria para mim? Mas é final de semana, mas e o seu aniversário? Mas como que você vai fazer, sabe? Ele tentaria, aquilo não faria sentido para ele por muito tempo, quando eu falava, né, das coisas assim que eu fazia, assim como quando eu ainda faço jejum de 24 horas, não, que não está relacionado com emagrecer, né, em si, mas sim com com realmente esse movimento que eu acredito muito da purificação, da conexão que a gente tem com algo maior e tudo mais, né? Mas muitas vezes a gente não vê esse apoio das pessoas que estão ali mais pertinho da gente, né? Muitas vezes falta um apoio. E aí, quando a gente está dentro desses grupos, né? Quando a gente está ali com pessoas que têm o mesmo propósito, a gente se sente mais, como você falou, pertencente. E aquilo que a gente quer fazer traz mais força, por quê? Porque a gente vê que não está viajando na maionese, né? Então, tipo assim, se eu quero melhorar o aspecto do meu sono, ou se eu quero beber mais água, ou então se eu quero diminuir o café, se eu quero diminuir o consumo de açúcar, melhorar a minha alimentação, incluir mais fruta, legume, verdura, seja lá qual for, né, o desafio que você tem aí de incluir um novo hábito, muitas vezes dentro das pessoas que estão ali, dentro dos ambientes que a gente vive, a gente não conta com esse apoio. E a internet, ela é maravilhosa. Um dos motivos pelo qual a internet é maravilhosa é por isso, né? Porque a gente se encontra esse grupo de pessoas, mesmo sem estar presencialmente com elas, mesmo sem estar pessoalmente com elas. E aí a gente consegue encontrar esse apoio que faz com que a gente encontre sentido naquilo que a gente está fazendo e consiga seguir em frente, né? E o próprio movimento de acordar cedo. Muitas vezes o meu marido falou, mas por que você acorda tão cedo? Mas, sabe, ele vinha no movimento de questionar, de perguntar, mas precisa mesmo? Aí ele falava, bom, você tem seus motivos, você faz, mas às vezes aquilo não encaixava, aquilo não fazia sentido, né, para ele. E aí toda vez que eu ia lá, eu recebia o seu bom dia, 5h30 da manhã, opa, né, estamos aqui, a gente se sente apoiado, né, porque a gente sabe que para quem empreende é um ritmo diferente, para quem é CLT é um ritmo diferente. Então, quando a gente encontra, né, as pessoas que elas estão buscando esse propósito, às vezes você mora dentro de uma casa onde as pessoas só consomem industrializado, você já entendeu que é importante você consumir mais fruta. Quando você vai lá e você compra a fruta, gera aquela estranheza. Pode ser que surja uma piadinha, um comentário. E muitas vezes a gente
se perde e acaba não conseguindo fazer. Quando a gente percebe, é como você falou, que dentro daquele grupo também tem pessoas que passam por isso, a gente fala, eita, se essa pessoa já passou por isso e ela conseguiu encontrar uma solução, então é porque existe um caminho. E a gente vai o quê? Se fortalecendo nisso, né? Faz sentido, Mag? Como que foi para você quando a gente fez todo esse movimento? Muito, muito, muito sentido, né? Porque assim, né, Nani, essa questão, né, de quando a gente tá ali com uma pessoa, né? Claro, tem os desafios e tu sempre traz isso, né, da tua prática de vida e a do Marcos, né? Assim, são objetivos de vidas diferentes, então são práticas diferentes, né? E do lado de cá, né, nesse momento, né, moro sozinha e percebo isso, assim, que às vezes também é desafiador nesse aspecto. Ah, você mora sozinha, fica mais fácil de você ter uma prática de alimentar e tal. Sim, nesse aspecto, sim, mas por outro aspecto, a gente não foi feito para ser ilha, tá? Então, assim, nós somos feitos para viver em comunidade, né? Então, do lado de cá, essa questão do acordar cedo está no meu radar há bastante tempo. Eu fui das pessoas que acordei cedo, né? Sempre, né? Só que o que aconteceu comigo, né? Deixando assim bem claro para você entender que a vida também acontece do lado de cá. Eu passei por um movimento de depressão em 2021, né? E a pessoa depressiva e ansiosa, né? E no meu caso, eu fiz depressão com ansiedade ao mesmo tempo e burnout, né? Então, assim, eu tive três situações de doença emocional juntas ao mesmo tempo que derrubou toda a minha questão hormonal né, depois até vou pedir que você traga isso, né, dessa questão dos hormônios, o quanto isso, né, desequilibra, né, a nossa, tudo da nossa vida, né, e isso, eu percebi isso, sabe, Nani? Então, assim, eu sempre fui a pessoa, né, diurna, né, há 10 anos atrás, desde que eu decidi, então, em julho de 2013, né, emagrecer numa situação onde eu estava muito obesa, né? Hoje eu peso 30 quilos a menos do que eu pesava, né? Há 10 anos atrás, isso sem cirurgia, né? Com a minha força de vontade, reeducação alimentar. E acaba que, daquele momento em diante, eu sempre comecei a cuidar cada vez mais da minha vida, da minha saúde, me entendendo como a pessoa mais importante da minha vida e como a vida, o meu principal recurso. Antes mesmo dos meus recursos materiais e profissionais e habilidade, a minha saúde, o meu corpo, ele é um instrumento para que eu me mantenha nessa terra viva. Porque o que eu entendo do lado de cá? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Eu acredito na eternidade. Algumas pessoas acreditam em reencarnação, tá tudo bem, não é sobre isso, mas é sobre sim nós estarmos de passagem nesse mundo terreno, né? E aí o que eu percebi? Que eu sempre tive, né, isso comigo, essa vontade de viver, esse ímpeto de viver. Só que o que acontece? A vida é feita de picos e vales, altos e baixos, né? Então, mesmo que eu voltei a cuidar, né, de mim, da minha saúde há 10 anos atrás, no período de 2021 eu tive, então, sim, uma crise, né, de depressão com ansiedade e burnout, né? Isso, um movimento da pós-pandemia, 2020, isolamento social e tudo mais. Então, eu fui pega por isso também. E para eu voltar a regular isso, demorou muito. Foi muito desafiador, né? Então, quando eu te conheci em 2021, no final já do ano, né? Onde eu percebi a tua movimentação com organização, os teus planners, né? A tua organização de início de dia, isso começou a me chamar a atenção, porque era o que eu vivia lá atrás. E eu pensei, meu Deus, mas eu não tô assim agora, né? E a gente sabe hoje, né, Nani, que sim, Deus foi perfeito quando ele fez a noite para dormir e o dia para viver e trabalhar, né? Existem hormônios
no nosso corpo que eles são ativados durante o período do sono profundo da noite, né? Então, sim, as luzes, né? A escuridão, a falta de luz noturna, ela serve, inclusive, para equilibrar alguns hormônios. E isso me chamou a atenção, porque eu estava trocando a noite pelo dia. De tarde, então, eu dormia. De noite, eu acordava, ficava acordada, estudava e totalmente bagunçada. E aí aquilo ali estava realmente me incomodando. Então, eu entrei, né, nisso. E aí a gente, na época, né, estávamos lá no que a Ale Camilo, que é uma das nossas mentoras e professoras de empreendedorismo sistêmico, chama de Desafio 77, né? E lá no Desafio 77, eu comecei, então, a buscar isso, de voltar para a minha rotina, de acordar cedo, de dormir cedo, só que eu não dei conta. Então, eu passei 2022 tentando, eu, sabe, não conseguia voltar para a minha rotina, até que um dia eu conversei contigo numa das minhas sessões individuais, né, na nossa mentoria individual, e falei, então, né, para ti, Nani, eu quero, desejo, né? E aí a gente tem desejos adultos e por vezes alguns comportamentos infantis por questões emocionais que a gente está vivendo no aqui, no agora, mas que nos conecta ao nosso passado, à nossa primeira infância, né? E aí eu falei para ti, Nani, por que eu não tô conseguindo? Como é que é isso, né? Como que eu faço? E aí foi onde tu decidiu, então, pegar na minha mão e dizer, não, vamos juntas nisso, eu vou atravessar contigo esse deserto de mãos dadas. E eu lembro, né, que foi dia 1º de agosto, onde a gente iniciou, e fomos juntas até o final de setembro. Foram 2 meses acordando todos os dias às 5h30, uma dando bom dia para outra, né, no WhatsApp e tal. E aquilo ali me deu um impulsionamento para que hoje eu consiga, sim, acordar sem despertador, com o som dos pássaros na minha janela, né? Mas um deserto, né? Essa primeira fase mais desafiadora, sim, eu precisei contar com o teu apoio, com a tua mão, me sentindo acolhida, pertencente, me sentindo apoiada, que eu não estava sozinha nesse desafio de acordar um pouco mais cedo, né? Então, para mim, fez total diferença, né? Porque eu sou esse tipo de pessoa que eu me sinto melhor quando eu estou acompanhada. Sim, eu faço muitos desafios sozinhas, né? Fiz, inclusive, durante 2021, 2022, virei, né, entre 2021 para 2022, um período de ficar 111 dias sem consumir vinho, que é uma coisa que eu também gosto bastante e tudo mais. Só que tem alguns desafios, tem a criação, Nani, de alguns hábitos que existe ali coisas ocultas, existem coisas que não é simples, né? Eu estou neste, né, início de ano, agora, né, nesse janeiro, fechando ontem, né, no desafio de ler a Bíblia todos os dias. Esse desafio já é menos desafiador, é mais caminhável eu fazer ele sozinho, né? Então, percebi, assim, que eu consegui, né, dos 31 dias do mês de janeiro, eu consegui fazer boa parte, que eu pulei talvez 3 dias de não ler, né, a Bíblia. Então, esse foi mais fácil. Agora, tem outros, como o da respiração consciente, que também é algo que eu quero introduzir como um hábito, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um padrão de funcionamento mental muito acelerado. Então, desacelerar a minha mente é saúde para mim, porque quanto mais eu consigo desacelerar a minha mente, menos ansiosa eu fico, né? Então, esse hábito da respiração consciente, o hábito, né, de consumir menos café, introduzir mais chás, são outros hábitos que eu quero criar, que eu tenho percebido que sozinha não está tão simples de construir esse hábito. Então, eu acredito que esse hábito, né, no grupo aí que nós vamos criar daqui uns dias, né, nesse novo desafio, né, do teu programa, eu acredito que vai ficar mais... eu vou conseguir atravessar, eu vou conseguir descobrir coisas, porque a gente, quando está em grupo, acontece isso, né, Nani? Coisas vêm à tona, né? Coisas são esclarecidas, né? Quando a gente está sozinho. Luana, que é uma parceirona nossa, né? Sócia nossa do projeto Comunidade Ser Próspera, ela tem um dito que nós não conseguimos ler o nosso próprio rótulo. Então, existe alguma coisa
oculta a minha visão, oculta o meu entendimento, que está me impedindo de sim introduzir a respiração e o consumo diminutivo do café, que eu não estou conseguindo enxergar. E eu acredito que estar nesse grupo, estar nessa egrégora, estar nesse ambiente de pessoas que querem introduzir hábitos mais saudáveis, eu acredito, Nani, que isso vai me trazer presentes. Coisas vão acontecer, informações vão chegar, né? É isso que eu acredito quando a gente está em grupo que acontece. Muito bom, Maga, muito bom. E aí você falou dessa questão, né, sobre os aspectos que estavam ocultos, né? E aí, dentro do desafio, a gente sempre coloca alguns exercícios, né, algumas tarefas, alguns movimentos para serem feitos que vão justamente trazer aquilo que está invisível para o visível, né? Que vai mostrar aquilo que está oculto, né? E eu lembro que um dos desafios que você fez, você tinha, né, as tarefas e tal, e você teve bastante clareza em alguns aspectos que estavam ocultos e que faziam com que você tivesse dificuldade de mudar esses hábitos. Eu estava até aqui fazendo uma live ontem com a Gi e ela se identificou muito, é o caso dela, é o seu caso, era o meu caso também, que a gente não percebia, e assim, uma coisa que é importante, né, a gente entender, a forma como a gente se vê, a gente se comporta, né? A forma como eu me intitulo, como eu me classifico, aquilo que eu falo sobre mim é um comando. Então, o que vai acontecer? Aquilo vai manifestar o meu comportamento. Ponto. Essa que é, né, a dinâmica. E aí, nisso, em um dos desafios que a gente participou, uma das coisas que eu lembro que você trouxe foi o aspecto da gente se denominar uma formiguinha. Eu sempre falei, sou uma formiguinha. A Gi falou ontem na live, nossa, formigona, ela ainda falava que ela era, né? E aí a gente vê o quê? Que isso é uma questão que está oculta, ela é um aspecto um tanto quanto inocente, soa como algo inocente, né? Mas que faz com que a gente tenha dificuldade de mudar, né, esse hábito. E isso, né, Maggie, está muito relacionado com as questões sistêmicas, com o próprio, o que é o meu posicionamento hoje, que é o emagrecimento sistêmico, que é tudo aquilo que está oculto, que faz com que a gente se comporte de determinada maneira, né? Então, comenta um pouquinho, né, como que o desafio, ele te ajudou nisso e como que você enxergar esse aspecto, ele fez com que você conseguisse aí criar esse novo hábito, que é o hábito hoje de como você reduziu, eu considero assim, né, Magno? Me corrija se eu estiver falando besteira, mas drasticamente a quantidade de açúcar, né, que você consumiu. Porque eu lembro que você falava que você ia na padaria de 2 a 3 vezes na semana, né? E, inclusive, um dos desafios que a gente participou, eu lembro que você falou, eu tenho um café com um café, acho que era um café de trabalho com uma amiga. Eu acho que eu nem vou na padaria com ela. Eu acho que eu vou falar para ela vir aqui em casa, porque daí eu não vou estar ali naquelas, né? Não vou estar ali com aquelas tentações e tudo mais. E aí eu lembro que eu trouxe ali uma orientação para você e ali também virou uma grande chave, né? Então comenta um pouquinho para a gente sobre esses pontos que eu acredito que pode contribuir com quem está aqui com a gente. Total, então, muito sentido isso, assim, eu acredito que o teu grande diferencial, né, e você sabe disso, sim, é as ferramentas que tu utiliza, além, claro, do teu conhecimento, né, entendendo ali a individualidade de cada pessoa, né, então, sim, né, aquela ferramenta do teu porquê, né, por que que eu vou ficar 30 dias, né, sem açúcar, né, e aí a gente foi dissecando, a gente foi indo mais, né, para a parte mais profunda, né? E aí, quando eu consegui entender que sim, fazia sentido eu ficar 30 dias sem açúcar, porque eu quero sim chegar aos 100 anos de idade com saúde, quando a gente chegou nesse ponto, né? Nesse cerne da questão, para mim foi o que me deu força para realmente vencer, né, os 30 dias. E no meu caso, naquela época, agora que também vivendo isso, não sei se tu lembra, o teu desafio proposto foi de 30 dias, mas eu fiquei 45
42 dias, eu avancei Lembro. 12 dias a mais do que o grupo, né? Então, isso para mim trouxe realmente muita força, né? Então, essas ferramentas, assim, que parecem tão bobinhas, né? E o Bert Hellinger, né? O criador, então, das constelações familiares, ele traz pra gente que o essencial é simples. O nosso ego, né? A nossa mente egóica, ela sempre acha que tem que ser uma grande ferramenta ou uma grande... Não, o essencial é simples. Eu lembro que eu fui relutante no check, né? E eu hoje tenho aqui, ó, meu calendário, tem os meus cheques aqui para dar, né? Então, assim, já preenchi eles aqui e faz muito sentido isso que tu tá dizendo, que sim, hoje, né? Eu já não me vejo como uma formiguinha e sim, eu era a pessoa de ir na padaria 2, 3 vezes por semana. Eu não vou dizer que eu ainda não sou, mas hoje eu vou muito consciente e o último que eu olho é o doce, é o açúcar, né? Então, eu hoje vou na padaria sabendo que eu vou lá para conversar com uma amiga. Inclusive, quarta-feira é o dia D, né? Eu tenho um grupo de mulheres, né? Eu sou num programa, né? Onde a gente se encontra presencialmente toda quarta-feira à noite e a gente chega um pouquinho mais cedo na quarta para fazer um cafezinho. E hoje eu consigo ir lá e tomar um café descafeinado. Eu consigo ir lá e não pegar nada, ou ir lá pegar um pão de queijo. Coisa que em 2022, antes do desafio Zero Açúcar, eu ia na padaria para comer bolo, porque eu sou uma pessoa, né? Eu acreditava ser uma pessoa docenta, formiguinha, né? E esse paradigma foi quebrado durante, né? Então, aí o desafio, né? Fechamos ontem, né? Então, janeiro, dos 31 dias de janeiro, eu fiquei 20 dias sem comer nada de açúcar, né? E os 11 dias que eu comi foi muito consciente e numa quantidade muito diferente do que era, né? Então, assim, infelizmente, né, o meu padrão mental é jaquei, jaco inteira com os 2 pés dentro da jaca, né? Hoje não mais, né? Então hoje eu vou para um movimento muito consciente. Sim, hoje eu tô afim sim de um docinho, mas vai ser uma coisa pequenininha, não vai ser 2, 3. Eu era do tipo de pessoa que eu ia na padaria e eu pegava 2, 3 tipos de doce, mesmo sendo magra, mesmo trabalhando 10 anos trabalhando a minha mente, né, emocional, né, e equilibrando aí o meu emocional, ainda assim, já que eu tô aqui na padaria, eu vou então comer de tudo. Hoje eu já não vou nesse movimento mais, né? E hoje, inclusive, estou iniciando um novo desafio, né? E quero ficar aí todo este fevereiro sem, então, consumir açúcar, né? O álcool já é uma coisa que também já não faz mais parte, né, da minha vida. As últimas 2 vezes, né, que eu tive aí acesso a uma taça de vinho foi dia 25 de novembro e dia 6 de janeiro. Então, são ocasiões muito especiais, são situações muito especialíssimas, tanto que, a ponto de eu lembrar quando que foi, né? Porque isso já não faz mais parte da minha vida, isso já não é uma prática, isso já virou a exceção, que era o que eu queria, né? Eu acredito, sabe, Nani, que nós temos o livre-arbítrio e todas podemos fazer, né? A vida é da gente, né? E o que eu faço da minha vida é responsabilidade minha, né? Então, hoje sim eu posso, se eu quiser, consumir isso, fazer isso, não ir para a atividade física, fazer do jeito que eu quero. Mas todas as escolhas que eu faço hoje em relação à vida saudável, Nani, é muito consciente, é muito, 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 né? Eu tenho um alto desafio, né, de fazer prática de atividade física de 4 a 6 vezes na semana, não por conta de emagrecer, porque eu já estou magra há 10 anos. Hoje eu faço a prática da atividade física por conta da endorfina, porque, como eu falei, eu tenho uma mente, um padrão mental, a minha personalidade, né? Falando um pouquinho de traços de personalidade, que é o que eu trabalho, eu sou oral, rígida, psicopata, né? E esses nomes não nada tem a ver aí com o que a gente vê nos filmes, são os nomes aí dados lá por Sigmund Freud no início da psicanálise, da psicologia. E esse padrão de funcionamento mental, pessoas que têm esses 3 traços, são
muito aceleradas, muito agitadas. Como é que a gente equilibra essa aceleração? Trazendo endorfina, trazendo dopamina, a sadia, né, Nani? Porque tudo existe aí, né? E aí você pode explicar um pouco melhor sobre isso, né? Porque sim, o movimento de comer açúcar, o movimento de tomar uma bebida alcoólica, o movimento, esses movimentos também dão prazer e trazem pra gente, então, né? Também acesso à endorfina, dopamina, mas hoje eu entendo que o que eu preciso é desse movimento de uma forma saudável, né? Então, ontem, por conta, né, de um dia um pouco mais movimentado, eu não fiz a minha atividade física da semana. E muito consciente, sabendo que o meu corpo não tá, né? A minha agenda, o meu corpo, eu tava muito cansada, acordei muito cansada. E já me preparei, negociei internamente do que a gente chama, né, de acordos claros, de que então eu faria hoje, eu vou ter uma trilha no sábado, que é uma coisa que eu não faço muita atividade física, às vezes no final de semana. Então, eu já reorganizei a minha agenda para isso, sabe, Nani? E aí, dentro de uma das ferramentas que tu utiliza, né, dentro dos desafios e dentro, né, dos teus programas, o prever para precaver, né, tá muito internalizado em mim hoje, né? Então, claro, sempre que possível eu faço ele manualmente, né? As coisas que eu tenho, né, previsão de acontecer no mês, e ontem não estava previsto que eu ia estar cansada, né? Mas eu já renegociei internamente, né? Sabendo que ontem não deu para fazer, hoje já não abri mão, hoje, né? Me puxei para ir para yoga já cedinho, primeiro horário da manhã. Então, é sobre isso, sabe, Nani? É sobre a gente estar muito presente, muito consciente no hoje, no aqui e no agora, que é o que a gente tem, né? Uma janela de um dia. Então, para mim, Nani, os desafios, né? Além de eu perceber, né, que em grupo a gente prospera, a gente vai para um caminho de sucesso, né? Porque a gente percebe a nossa humanidade. No caso dos desafios que tu coloca, né, para tua audiência, para o teu público, para mim funcionou porque as tuas ferramentas, apesar de eu ser resistente, algumas, sou muito sincera, e quando existe resistência, existe um presentinho aí pra gente, algo quer nos contar, né? Então, eu tive bastante resistência disso, né? Principalmente da ferramenta do check, da autoinvestigação, do que está por detrás da minha motivação de fazer atividade física ou de não fazer, de abrir mão, né, daquele hábito negativo, daquele hábito ruim, né? E o que está por trás da construção de um hábito novo, para mim, assim, a aplicação das ferramentas, e no caso de ferramentas diárias, de eu estar em contato contigo todos os dias, eu acredito que foi essencial, a ponto de que eu te digo assim, ó, esse mês de janeiro eu fechei com 11 dias consumindo açúcar muito conscientemente, entende? Sem culpa, inclusive sem ganhar peso, que é outro departamento, né? Então, assim, veja que eu estou inserindo o açúcar e, né, de uma forma consciente, mas não de uma forma jaquei de vez, se lasca o mundo, sem o amanhã, né? Vivendo hoje sem pensar no amanhã. Não é mais assim. Isso tudo veio das ferramentas, veio dessa tua guiança, né? De entender o que está por trás, né? Disso aqui, né? O que isso quer me contar? Por que eu estou, né? Quando, Nani, eu tenho essa vontade, principalmente, né? Vamos falar um pouquinho do açúcar, que nós mulheres temos essa relação muito forte, né? Com açúcar, até por conta dos nossos picos hormonais, né? Quando eu sei certinho porque eu tô comendo açúcar. Eu sei certinho, assim, sabe? Eu vou muito consciente. Não, realmente hoje eu estou com essa sensação e agora eu vou comer isso, entende? Amanhã eu vou ter que mudar isso, ou, entende? Então, é um movimento muito presente. Não é desconectado, não é mais desligado. Eu acho que esse é o grande presente que um desafio traz pra gente, assim, sabe? Esse treino da mente, de tu estar vendo o que tá por trás dessa tua escolha, né? Porque eu acredito do lado de cá, Nani, tudo são escolhas na nossa vida.
algumas delas, a grande maioria, basicamente 95% delas são inconscientes. Trazer elas para o consciente é o nosso desafio. Entendeu? Por que eu estou comendo doce? Eu não estou com problema. Eu realmente quero comer esse doce? Não. Eu estou triste, eu estou me sentindo sozinha. Né? Então, o açúcar vai me ajudar, essa comida, essa taça de vinho, essa não ida para academia. Muitas vezes eu não vou para academia, não é por conta de cansaço, muitas vezes é porque eu não quero me relacionar, muitas vezes é porque eu não quero conversar com as pessoas, entende? Então, veja só como existem coisas ocultas, dinâmicas ocultas, coisas que nos escapam, né? A nossa visão, e a gente só consegue fazer isso, Nani, estando num grupo, estando na presença de alguém que te provoque a pensar a respeito disso. Porque senão, Nani, nós somos basicamente sempre guiados pelo nosso movimento inconsciente. Então, eu acredito que o resumo, né, seria isso, assim, a guiança através de um grupo, a guiança através das ferramentas certas, elas nos trazem presença. Eu acredito que é o mais que ficou para mim, assim, dos desafios e dos movimentos que eu fiz contigo, principalmente durante 2022. Muito bom, Mag, muito bom. E aí, o que você está me falando aqui, o que que eu percebo, né? O quanto que você se superou. Próprio desafio, né? 30 dias sem açúcar. Você se superou quando o desafio ele foi tão potente para você, que ao invés de 30 você ficou 42. Depois disso você ficou 111 sem vinho. E aí o nosso desafio de acordar às 5h30, você deu continuidade, né? Então eu percebo muito assim o quanto você se superou. Essa palavra, superação, ela faz sentido quando você pensa em desafios? Nossa, totalmente. E aí, assim, né, a partir do momento que eu venci, né, os 42 dias, cara, o que mais que é possível? O que mais é possível, universo? Né? Então, sim, foi possível depois de 75 dias sem açúcar. Eu quero começar, né? Estou começando hoje, dia 1º de fevereiro, esse novo movimento. Quero passar esse mês de fevereiro e quero chegar neste ano, então, aos 100 dias, né? Porque o que mais é possível, né? Então, assim, me trouxe muita força, sabe, Nani? Quando a gente consegue começar a utilizar a nossa necessidade de controle, porque alguns traços de personalidade têm uma necessidade de controle muito grande. Quando a gente consegue convergir esse controle para a nossa boca, para o nosso impulso, né? Para o nosso autocontrole, meu Deus, isso assim, faz uma diferença, assim, essa coisa da superação, sabe? No meu caso, Nani, eu achava que eu já tinha conquistado tudo na vida saudável, porque eu sou a pessoa que eu emagreci 30 quilos em 1 ano e meio, sem, na época, 10 anos atrás, eu não tinha acesso a coach, eu não tinha acesso a personal trainer, eu não tinha acesso à academia, né? Então, 10 anos atrás, a minha situação era totalmente diferente da que eu vivo hoje, né? Então, foi comigo mesma, foi pesquisando coisas no Google, foi pesquisando blogueiras da época, foi me auto, inclusive, pesquisando, me auto experimentando. Então, foi um movimento que ali eu achei que, cara, eu já emagreci 30 quilos, eu já estou no ápice, né? Porque e muitas pessoas, e tá tudo bem, cada um tem suas escolhas, muitas pessoas acessam isso fazendo cirurgias, né? Não foi o meu caso, porque eu morro de medo, né? Eu nunca quebrei nada no meu corpo, eu tenho 2 cortes, eu tenho um corte no braço, um corte aqui no peito, por um acidente de trabalho e tal, mas assim, eu nunca passei por um movimento de cirurgia. Então, essa coisa de fazer uma bariátrica, isso sempre como é que eu vou dizer pra ti, assim, sempre me causou, assim, muito, meu Deus, né? Será que eu não consigo fazer de um outro jeito que não seja passar por uma faca? E eu consegui isso há 10 anos atrás. Então, o que eu quero dizer aqui, né, com isso, assim, eu achei que eu já tinha me superado em tudo na vida saudável. E tem disso assim, cara, se eu já consegui emagrecer 30 quilos, pronto, deu. Não, quando eu passei a adentrar nesses teus desafios, né, a então fazer esses jejuns, né,
de bebida alcoólica, de açúcar industrializado, né? Porque sim, a gente come açúcar, né? Mas a gente come o açúcar no movimento de alimentos saudáveis. A banana tem bastante açúcar, eu como muita banana, né? Então eu não deixei de comer, só que eu utilizo da frutose, eu utilizo do que o universo tá aí disponível, né? A tâmara, que foi algo que eu descobri, amei, né? Então é isso, assim, eu achei que eu já tinha me superado há 10 anos atrás, eu não imaginei que eu conseguiria ainda me superar. E aí agora, adentrando esse movimento, né, de diminuir cada vez mais o açúcar industrializado, de diminuir o consumo, né, do álcool, isso traz, assim, Nani, uma autoestima, uma superação, sabe, assim, muito grande. Muito, muito, muito grande para mim, assim, sabe? Me trouxe força, inclusive, para outras áreas da minha vida, né? Então, do lado de cá, eu acredito que uma mulher, e eu me intitulo, então, de mentora de vida empreendedora, porque eu acredito assim, Nani, uma pessoa que tem uma postura empreendedora, ela sim tem um servir, né, empreendedor, e esse servir pode ser no CLT, pode ser prestando serviço para alguém, mas também pode ser sim na sua CNPJ, no seu próprio negócio. Cada um de nós tem um desejo no coração. Mas antes de mais nada, Nani, uma mulher que empreende um negócio, que empreende a sua profissão, ela empreende também a sua vida saudável, o seu autocuidado, né? E eu adentrei neste movimento do desenvolvimento pessoal e humano com esse meu autocuidado. Eu estava com 29 anos pesando 30 quilos, pesando 30 quilos a mais, pesando 90 e poucos, quase já indo para os 100 quilos, sem ter filhos. E eu ficava pensando, meu Deus, se eu engravido, na época eu estava, né, num relacionamento, então eu pensava, se eu engravido agora, ferrou, porque eu vou ter gravidez de risco, ferrou, porque posso inclusive, né, se eu gerar uma criança, se eu, né, for aí gestar, eu poderia ter gravidez de risco, poderia até morrer, quem sabe, não sei, né? Então, quando eu vim para esse movimento da autoconsciência, do autoconhecimento, eu me percebi nesse movimento. Gente, mas eu só tenho 29 anos e hoje eu estou com 39 e eu estou muito melhor do que eu estava lá atrás, né? Então, e eu acreditei, Nani, nesses anos todos que eu já atingi aqui, não tem mais o que ultrapassar de teto. Tem sim, Nani. Tem sim, eu me superei, né, nesse autocontrole com o açúcar, sendo que antes de te conhecer, antes de estar do teu ladinho, eu acreditava que eu era uma formiguinha, mesmo tendo conseguido emagrecer. 10 anos que eu não tomo refrigerante, 10 anos que eu não como fritura, né, eu faço tudo no air fryer, como fritura em raras exceções quando eu saio, quando eu vou para uma festa, né, mas eu já tenho hábitos, né, que a grande parte das pessoas não tem, né, então eu não tenho mais esse consumo de ter biscoito e bolo em casa, só que eu ainda tinha o péssimo hábito de ir na padaria e enfiar o pé na jaca na padaria, comer doce de todos os tipos, não era um, era 3, 4, e isso eu tô te falando de um ano atrás, entende? Então 2022 foi grandioso, foi de superação justamente por esse movimento do desafio, sabe? Sim, eu me superei, sim, isso trouxe, assim, elevou a minha autoestima, o meu amor próprio, né? E só foi possível por conta de todas as aplicações da ferramenta, por tu ter segurado na minha mão e, meu Deus, assim, tem dia... E eu me lembro certinho, Dani, o dia da TPM, eu chamei no grupo e falei assim, meu Deus, Dani, como é que se vence a TPM? Eu estou aqui querendo comer o açúcar de colher, né? E aí tu falou, mas tem tâmara, Magda, e tem isso, e tem aquilo. Eu, meu Deus, gente, calma, existe solução. E eu não enxergava. Eu achava que eu precisava ir para a padaria comer um bolo. Não, existe essa possibilidade da gente, né, fazer substituições, trocas. E só é possível a gente ter essa clareza quando a gente está aí pertinho de alguém que já caminhou um pouquinho mais do que a gente, né? Então, foi incrível esse movimento de superação, sim, para mim também. Sim, muito bom, Mag. Gratidão por todos os seus, o seu compartilhar, né? Tudo que você trouxe aqui. Eu quero saber quem está aqui com a gente, né? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo, né, que queira comentar. É lindo de ver, né, o seu crescimento nessa área da sua vida. Eu me inspiro em você em vários aspectos, já falei, sempre falo isso para você, né? E é muito bonito de ver como
mesmo sendo a pessoa que você já é, com todo o lastro que você já tem, né? Toda a expertise em várias áreas que você já tem, como aquelas coisas que você não tem o domínio, você tem a humildade, você se derrete, você está disponível para ver, para aprender, para fazer diferente. Então é muito lindo de ver, né? Porque é isso que proporciona você concretizar, você se superar, você ir além daquilo que foi proposto, porque você não teve resistência para aprender sobre aquilo. Você literalmente você se derreteu, né? Você se é um movimento assim de rendição, né? Se tem esse caminho, tem uma pessoa que sabe, então eu vou seguir o caminho dessa pessoa e aí isso traz muita força, né? Porque você traz toda a fortaleza da sua própria história, soma com tudo isso que você tá tendo contato pela primeira vez e isso que proporciona, né, tudo esse movimento e essa superação. Então, é lindo de ver, né, a sua caminhada, é lindo de ver o quanto você vem se superando, como você falou, né, há um ano atrás eu comia de 3 a 4 doces, então, assim, e é algo, né, que se a gente for parar para pensar, parece ser impossível. A maioria das coisas que a gente pensa, que a gente tem muita dificuldade, eu também, por muito tempo, achei que era muito difícil eu ficar sem açúcar. Eu andei nessa rua. Não, tanto que eu até falei numa outra live. Olha o que passava na minha cabeça, né? Eu falava assim, se um dia eu descobrir que eu tenho diabetes, eu não posso comer doce, eu prefiro. Olha só como era essa dependência mesmo. A besteira que a gente fala quando a gente não tem consciência, né? Eu prefiro morrer sem descobrir do que ficar sem comer doce, né? Então, olha só como que a gente vai crescendo, amadurecendo e vendo quanto aquelas coisas que a gente fala, elas não estão coerentes com aquilo que a gente deseja e a gente passa o quê? A buscar sentido naquilo que a gente faz. Então, é lindo de ver toda essa superação, toda essa caminhada, tudo isso. Essa semana eu recebi também um depoimento que eu fiquei muito feliz, né, de um trabalho que eu fiz em 2021 e que ainda reverbera, né, na vida da pessoa e ela também sente que está se superando. Então, assim, é muito, muito, muito rico, né, é muito, muito bom tudo isso. E aí a gente, quem não estava aqui no comecinho da live, a gente estava até falando, né, que nós aqui, né, eu sou mentora da Mag de saúde, a Mag é minha mentora de empreendedorismo, além da gente ter uma sociedade, um outro projeto, né, e aí dentro desse movimento da gente se superar e dela estar pertinho do meu trabalho e eu também andando pertinho dela, porque a gente vê que assim, tem pontos que eu tenho dificuldade, que a Mag tem facilidade, tem pontos que eu tenho mais facilidade, a Mag tem mais dificuldade, então a gente percebe que é uma sincronia muito bacana, é muito gostoso a gente trabalhar juntas, né? E aí essa pessoa brilhante, né? Ela falou, Nani, vamos então, por que não fazer um desafio, né, de mudança de hábito? Por que a gente não faz um desafio de mudança de hábito, algo voltado aí? Eu vi o quanto isso me ajudou em 2022, o quanto a gente conseguiu construir, né, coisas juntas, o quanto eu mudei. Como ela acabou de falar, um ano atrás isso era inviável, isso era impossível. Então, por que não a gente fazer um desafio, né? Você traz aquilo que você entende, que vai ajudar outras mulheres. Eu venho com uma parte também que pode contribuir. E aí a gente está aqui nesse movimento, arquitetando esses aspectos para que a gente traga um desafio que te ajude aí a criar esses hábitos que você tem dificuldade, né? Então, Mag, comenta um pouquinho aqui pra gente sobre esse movimento também. E aí a gente já vai caminhando para o fim. A Fátima está falando, obrigado por compartilhar. Quando eu vejo e ouço, renovo minhas esperanças. Fátima, você é uma querida, você mora no meu coração. A gente já tem contato aí um tempinho também. Eu fico muito feliz quando eu vejo que você está pertinho aqui da gente. E é um caminhar. Hoje a gente sabe, eu achei por muito tempo que era um processo, né, de começo, meio e fim. E hoje eu vejo que a gente a gente precisa estar em vários movimentos, porque cada um vai proporcionar aquilo que a gente precisa para aquele momento. E a gente entendeu que é um momento muito propício para ter um desafio, porque nesse momento, hoje é dia 1º de fevereiro, muitas pessoas já esqueceram, a maioria das pessoas esqueceram das resoluções de ano novo,
E muitas pessoas já estão frustradas porque não conseguiram colocar em prática. Então, quando a gente vem com a força do desafio, é para quê? Gente, existe um caminho, existe uma forma de você realizar isso que você consegue. E aquelas resoluções, aqueles desejos que você colocou no começo do ano, tem como você concretizar. Talvez não da forma como você pensou, mas Deus conversa com a gente através das pessoas. Então, quando a gente vai se relacionando, quando a gente está disponível, assim como a Mag, né, se disponibilizou, a gente vai o quê? A gente vai se superando cada vez mais e encaixando mais uma pecinha desse quebra-cabeça que é a vida, que vai levar a gente àquele resultado que a gente deseja, almeja, sonha e que é possível. A gente só precisa trilhar esse caminho. Mag, então comenta um pouquinho sobre esse desafio, sobre o que você pensou, sobre como que a gente chegou, né, nessa conclusão de que o desafio seria um movimento legal aqui para a gente estar fazendo. Então, na verdade, o movimento já começa de mim mesma, porque como eu tô falando para todas vocês aqui, eu sim sou uma pessoa saudável, inclusive a última vez que eu lembro de ter pego gripe foi setembro de 2021, se eu não me engano, ou 2020. Agora eu já nem lembro. Acho que foi setembro de 2020 que eu peguei gripe de ficar na cama. Até achei que era Covid. Não era. Não peguei Covid. Já fiz alguns testes, não acusa, né? Então, sim, eu sou uma pessoa saudável, né? Só que eu tô caminhando para uma vida mais saudável. Eu faço 40 anos esse ano. Eu ainda não maternei. Eu tenho esse desejo, tenho esse sonho de construir uma família, de maternar, de ter filhos, né? E eu preciso melhorar cada vez mais, né? Eu ainda sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de comer salada, verduras verdes, principalmente, né? Eu fui uma criança que eu não fui ensinada e obrigada pelo papai e pela mamãe. Eu tirava, né, as coisas do prato e estava tudo bem. Ou seja, eu comecei a comer tomate, cenoura, beterraba em 2016 e cada ano eu incluo uma coisinha. Então, eu primeiro comecei na cenoura, e um ano inteiro de cenoura, depois eu trouxe tomate, depois a beterraba. Esse ano eu tô trazendo verdinho, que a Nani sempre fala, né? Tem o verdinho. Para mim é muito desafiador, porque o meu paladar não está habituado a isso. Então, vou ser sincera aqui, tá, Nani? Quando eu como a folha da couve, que é o que eu tô tentando inserir, eu sinto gosto de mato, entende? Então é bem desafiador. E apesar de que eu sei que isso é importante, né? Então, o que eu quero dizer, né, para todas vocês com isso? Assim, quando eu comecei a me perceber nesse movimento de janeiro, eu ter colocado também essa inclusão deste alimento, e eu comecei a ver essa minha dificuldade e as minhas clientes, né, que são, na grande maioria, mulheres empreendedoras, mulheres profissionais que estão buscando ter uma vida profissional de mais prosperidade, de mais sucesso. E aí, trocando ideias com algumas delas, né, sobre janeiro, ano novo, vida nova, e essa dificuldade do básico, de incluir os 2 litros de água por dia, que isso para mim hoje já é básico, eu já tomo até mais do que 2 litros de água, né? Mas para algumas mulheres, para algumas pessoas é desafiador incluir a água, incluir a meia hora de caminhada, e se prometeu, né, na virada de ano de caminhar 20 minutos, meia hora, e aí a vida vem atropelando, né? E aí quando eu comecei a observar este meu movimento da dificuldade de diminuir o café, de incluir o verdinho, comecei a perceber das minhas clientes, e eu do lado de cá acredito que não existe vida profissional, vida sentimental, vida saudável, tudo é vida, é tudo junto e misturado, né? Então, se a gente não cuida da nossa saúde, ontem eu tive prova disso, até troquei essa ideia com a Nani, né? De uma cliente minha que está se prometendo a entrar na academia, mas não encontra dinheiro, e ela, né, não consegue fazer dinheiro, não consegue encontrar lá no orçamento uma forma de incluir a academia. Mas ela paga plano de saúde. Aquilo me assustou, porque eu não pago plano de saúde, né? Eu não tenho plano de saúde, eu não tenho essa necessidade, né? Nos últimos 10 anos, eu não lembro de quantas vezes eu fiquei doente. Porque, como eu tô te falando, há 10 anos eu cuido da minha saúde. O meu alimento hoje é o meu remédio, o meu sono reparador é o meu remédio, o meu yoga é o meu remédio, a minha atividade física, a minha musculação é o meu remédio. Então, eu me assustei, inclusive, né? Quando a cliente falou isso assim pra mim, nossa, eu gasto mais de R$ 200 por mês de plano de saúde e eu não consigo
voltar para fazer atividade física. E eu lembrei de mim há 10 anos atrás que eu não tinha também dinheiro para fazer academia, mas eu incluí a caminhada. Foi desafiador, mas sim, eu dei conta de fazer isso e eu acredito que todos nós consigamos fazer isso, desde que você esteja na presença de um grupo, de um mentor, de uma guia, de alguém que já atravessou esse deserto, porque todo mundo que está aqui, né, que está seguindo a Nani, que é da audiência da Nani, sabe que a Nani também já foi mais de 10 quilos mais pesada do que hoje, né? Então, Nani também atravessou esse deserto. E aí, quando eu comecei a observar isso, eu digo, Nani, vamos criar alguma coisa juntas para a gente vencer esse deserto. Um desafio reto, direto ao ponto, com ferramentas práticas, daquelas que você aplicou lá no passado em mim, que as minhas clientes estão precisando. E se as minhas clientes estão precisando, possivelmente a tua audiência, a tua clientela também está precisando. Porque se eu também não estou conseguindo, né, diminuir o café, é um desafio para mim, para as pessoas que estão à nossa volta. Por que a gente acredita isso? Porque os campos, eles reverberam. Então, se eu, como mentora de vida empreendedora, estou atravessando esse deserto, possivelmente quem está aqui atrás de mim, que são minhas seguidoras, que são as minhas clientes, também estão nessa dificuldade. E aí eu trouxe, então, esse desafio para a Nani, né? Nani, vamos bolar algo juntas que atenda as tuas clientes que já estão nessa busca de uma vida saudável, mas que atenda também as minhas clientes que precisam encaixar aí, né, uma forma de cuidar da sua vida saudável, porque se você não cuidar da sua saúde, daqui a pouco vai vir a fatura. E para nós, né, mulheres profissionais, né, a maioria de quem segue a mim, segue a Nani, quem caminha com a gente, trabalha fora, ou é empreendedora, ou é CLT. Poucas das pessoas que estão caminhando com a gente não trabalham. São a cada 10, acho que talvez uma. O que eu quero dizer com isso? A saúde, querida, é um recurso essencial para a gente. Né? Então, quando a minha cliente fala para mim ontem que ela não tem dinheiro para ir para academia, que ela não está arrumando tempo, mas ela tem lá no checklist dela, lá no orçamento dela, o plano de saúde, tem alguma coisa que está errada aí, querida. A gente, claro, sim, é importante a gente ter uma reserva financeira para a gente pensar, né, em situações que sim podem ocorrer. Mas, querida, para nós que, né, estamos aí com menos de 50 anos, 40 anos, a gente precisa estar vendendo saúde. Meu papai e minha mamãe são pessoas que não têm acesso a tanta informação quanto eu tenho, quanto você tem. Minha mamãe tem 69 anos, faz 70 esse ano, meu papai 68. Eles têm saúde de ferro. É admirável, Nani. Não tem colesterol, não tem diabetes. Ela fala, cada vez que ela volta do postinho de saúde, tô feliz porque eu tenho, meu Deus, eu tô bem e tal. E aí, o que eu penso do lado de cá, Nani? Se senhores, né? Se uma geração, né? Meus papais são da geração da década de 50. Se eles estão bem, no mínimo, eu tenho que estar melhor quando eu chegar na idade deles. Só que para eu chegar melhor lá aos 70 anos, Nani, eu tenho que fazer hoje aos 40. Entende? Então, eu do lado de cá vivo sim hoje uma boa saúde e não foi sempre assim, querida. Tô falando para você aqui que fazem 3 anos que eu não tenho gripe, eu não peguei o Covid, mas nem sempre foi assim. Há 10 anos atrás, quando eu era uma pessoa obesa, uma pessoa que não cuidava da minha saúde, que eu era bem gordinha, eu tinha crise de cistite repetidas vezes, porque o meu intestino não funcionava e a bactéria do intestino entrava no meu aparelho reprodutor e aí então eu fazia muita cistite de repetição. Eu era uma pessoa com muita enxaqueca, Nani. 2022 eu tive 2 crises de enxaqueca, uma em janeiro e outra em setembro, muito pontuais por questões emocionais. Eu estou muito presente para o meu aqui, para o meu agora. Entende? Então, o que eu quero dizer para você com isso, querida? Presta atenção, vou te falar isso assim, com autoridade, com uma pessoa que já atravessou essa rua aí da doença. Não é normal você sentir dor. Deus não te fez para sentir dor. Se você tem TPM fortíssima, cólicas menstruais, se te dá tudo quanto é querida, isso não é natural.
Eu estava ainda no início do meu processo, no meu novo ciclo na semana passada. Nani, não tive nada, trabalhei normal, fiz atividade física, me respeitei os primeiros 3, 4 dias, fui só no yoga, não fiz força, me respeito demais o meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo, é assim que eu enxergo. Entende? Então, o que eu quero dizer para você com isso? Se você tem dores, querida, não é normal, colesterol é descontrolado, isso nada disso é normal. Você não foi feita para isso. Se você está vivendo um processo de doença na sua vida, existem coisas que precisam ser olhadas. Você não foi feita para ficar doente. Mas toda a minha família tem isso. Não, você tem um caminho de fazer diferente da sua família. Eu, inclusive, Nani, sou de uma família de obesos, tá? Toda a família do meu papai está acima do peso, né? O meu papai é uma pessoa obesa, entende? Só que eu, conscientemente, a duras penas, não é simples fazer um caminho diferente. Ainda ontem, uma das minhas tias falou lá no grupo, né? Meu Deus, comer é muito bom. E aí postou foto daquelas comilanças familiares, né? E tá tudo certo, né? É o caminho que eles escolhem, mas eu conscientemente escolho fazer só um pouquinho diferente do meu sistema familiar e não ser mais gordinha, não ser mais obesa como eu era há 10 anos atrás. Então, o que eu quero te dizer com isso, querida? Não é natural você sentir dor no seu corpo, não é natural você sentir dores emocionais, né? As dores emocionais de depressão, de ansiedade, de burnout. Isso não foi o que Deus desejou para ti quando ele te trouxe para essa terra. Se você está vivendo isso, querida, e você chega esse conteúdo para você, aqui possivelmente é um convite da vida, do Criador, dessa potência criadora, de você fazer um pouquinho diferente, de você sair desse status quo, de você sair dessa mente fixa. Ai, Magda, mas toda a minha família é assim. Não, você pode fazer um pouquinho diferente do seu sistema familiar. É fácil? Não. É desafiador? É desafiador. É possível? Super possível. Mas para isso, você precisa ter um sim morando dentro do seu coração. A partir do momento que você decide sim, eu quero, e eu tenho dito isso para Nani, né? Nani já está mais de um ano me mentorando individualmente, além dos grupos que a gente participa, além dos projetos que nós somos sócias, né? E eu tenho falado para Nani, eu quero fazer diferente, eu quero dormir diferente do meu sistema familiar. Meu papai e minha mamãe trocam a noite pelo dia, né? Então, para eu fazer isso diferente, de acordar cedo, dormir cedo, também é desafiador. É por isso que por 2 meses eu precisei da Nani segurando a minha mão, me ajudando a acordar todos os dias, 5h30 da manhã, me mandando bom dia, Magda, tamo juntas, já estamos aqui fazendo café, vamos para frente, vamos que hoje é dia, mais uma janela de um dia. Então, querida, esse desafio que nós duas estamos criando, e aí eu, né, volto aqui um pouquinho para a Nani, eu tô contextualizando, mas volto aqui para a Nani para ela trazer um pouquinho mais de detalhes, é sobre isso, é sobre você estar do ladinho de pessoas que já atravessaram. Nós duas não éramos saudáveis há alguns anos atrás. Nós duas nós não nascemos, né, em sistemas que... a Nani é sim, né, porque a Nani tem uma história com a mamãe dela, que é uma pessoa um pouco mais desperta, mas a Nani desviou aí dessa trilha por um tempo da jornada saudável. Está hoje nessa nova trilha por uma escolha muito presente, muito consciente. Então, nós já vivemos o que você já viveu lá atrás. Aliás, lá atrás nós já vivemos o que você está vivendo hoje. E o que a gente quer te propor com este desafio é te possibilitar a oportunidade de você sim perceber que é possível. Seja, querida, o teu desafio 2 litros de água. Seja, querida, o teu desafio de ir todos os dias ao banheiro, porque você precisa soltar as coisas as impurezas do teu corpo. E se você não tem, né, o teu intestino funcionando todos os dias certinho, isso com certeza já está te trazendo doenças físicas, já está te trazendo questões que você nem está se dando conta, porque o natural, querida, é sim a gente ir no banheiro todos os dias, é sim a gente conseguir tomar 2 litros de água, é sim a gente ter uma vida, um ambiente, uma alimentação saudável. É isso que a gente quer
te proporcionar, né? A Nani sempre traz em algumas lives um pouco mais profundas, né? Em alguns conteúdos, principalmente dos produtos, né? Mais fechados, né? O quanto a indústria, né? Alimentícia, a indústria farmacêutica, elas estão conectadas e a gente está entorpecida, né? Pelo movimento, né? Do entorpecimento que Napoleão Hill traz lá no livro Mais Esperto que o Diabo. E é isso que a gente quer te despertar. Não se trata, querida, de 21 dias para você emagrecer 10 quilos. Não é sobre isso. Eu, Magda, emagreci 3 quilos por mês há 10 anos atrás. E isso é congruente, isso é humano, isso é possível. Então, assim, ó, se te chega esse conteúdo e você já tentou todas as outras ferramentas, talvez essa seja a que vai te trazer um pouco mais de clareza. Eu e Nani, tanto no meu trabalho individual quanto no dela, e no nosso trabalho conjunto, a gente sempre tem um pequeno objetivo, é torcer um pouquinho por vez da tua mente, é torcer essa chave que vai te trazer liberdade de vida dentro do teu próprio corpo, porque muitas vezes, querida, você está se sentindo presa dentro do teu próprio corpo, porque você não tem a vida que você quer, você não consegue fazer a caminhada do final de semana com os teus filhos, você não consegue muitas vezes ter a disposição de fazer coisas incríveis com o teu marido, no teu negócio, você está sem energia de vida. Hoje nós duas acordamos super cedo, de manhã cedo já estávamos conversando, falando, apesar de que a vida também acontece do lado de cá, mas nós duas, eu e Nani, preservamos a nossa saúde, nós priorizamos, né, a nossa energia de vida. Então, é sobre isso, né, Nani? É sobre a gente proporcionar por 21 dias, né, que você então acesse isso. Não se trata de mudanças drásticas, se trata de um hábito. Talvez o teu seja, então, a inclusão de água, talvez o teu seja a inclusão de fibras, talvez o teu seja dormir 1 hora mais cedo, acordar 1 hora mais cedo. A gente não sabe qual que é o teu desafio. Você deve estar passando por algum. O mês fechou, você fez promessas lá na virada do seu ano, que 2023 ia ser o teu ano, que 2023 seria um novo ano. Ele só vai ser, querida, um novo ano se você mudar os seus comportamentos. Do contrário, vai ser só mais um ano na sua vida. É exatamente isso que eu e a Nani queremos despertar você durante esse desafio. Que não seja mais um mês, que não seja mais um ano, porque senão, querida, a vida vai passar, daqui a pouco você tá com 60, 70, 80 anos e arrependida de não ter olhado para a sua vida, para o seu recurso mais importante, que é a sua vida. Não é seu carro, não é sua casa, não é seu emprego, a sua vida, a sua saúde são os recursos mais importantes que você tem. Então, o despertar, né, Nani, desse desafio é sobre isso, né? É ver que sim, é possível e que em grupo, com duas mentoras, com mulheres bem humanas que também passaram por essa rua, também atravessaram esses desertos, isso é possível. A inclusão, a formação desses pequenos e novos hábitos que vão te levar lá na frente para uma vida mais saudável. Então, há 10 anos atrás, eu ter substituído o refri por água, a gordura pela air fryer, me faz chegar hoje aqui aos 39 anos muito melhor do que eu estive nos 29. Então, é isso que a gente quer te despertar, para que você comece hoje, fevereiro de 2023, a fazer a construção de pequenas coisas. Não despreze o essencial, não despreze o pequeno. É nas pequenas coisas que nos levam para as grandes coisas. Quando a gente coloca em prática as pequenas coisas e a gente é fiel nas pequenas coisas, sobre as grandes coisas a gente é colocado lá na frente, porque tudo é plantio e colheita, plantio e colheita. O que você está plantando hoje, você vai colher amanhã, você vai colher no seu futuro. Então, o despertar desse desafio é isso, né, Nani? Nossa, total. E assim, eu vejo muito que esse desafio, como ele é um desafio voltado para a mudança de hábito, como eu vejo ele do lado de cá, é para você sair desse ciclo do adoecer, que é bem isso que você falou, essas dores que você tem, esse consumo excessivo de remédio. Gente, eu estava lendo umas pesquisas sobre remédio e a farmácia, e eu fiquei... acho que o Brasil, se não me falha a memória, eu acho que ele é o quinto maior consumidor de remédio. Eu só não vou lembrar agora se é do mundo ou se é da América Latina. E se não me falha a memória, do mundo. Acho que é o quinto maior consumidor de remédio. O que isso mostra? O que isso evidencia pra gente? Gente, que o Brasil está doente.
o Brasil está doente. E a verdade é que o que causa a doença são as inflamações. O que inflama o nosso corpo é uma alimentação completamente industrializada. Quando você está viciado numa alimentação industrializada, eu preciso que você acorde e perceba que você está sendo sócia investidora da indústria farmacêutica. Porque você se vicia com alimentos industrializados. Esses alimentos industrializados, eles inflamam o seu corpo. Quando você inflama o seu corpo, você sente dor. Quando você sente dor, o que você faz? Você vai lá e você toma remédio. E você entra no ciclo do adoecer. Quando a gente entra num desafio de mudança de hábito, a gente está caminhando para ir para um ciclo, o ciclo do viver. Quem aqui, outro dia eu fiz uma pesquisa até aqui nos meus stories, e 100% das pessoas responderam que quando elas emagrecem, elas se sentem mais vivas. A gente se sente mais vivo. Por quê? Porque a gente está mais purificado, a gente está mais consciente, a gente consegue estar mais no presente. E isso faz com que a gente viva. Não é sobre emagrecer, mas sim sobre a gente viver e se manter nesse ciclo do adoecer. Ele vai fazer com que você se afunde cada vez mais. Então, ele é um desafio voltado para a mudança de hábito, sim. Só que quando eu mudo o meu hábito, quando eu consigo colocar isso em prática, e isso é tudo isso que a Mari falou, é tudo isso que eu venho vivendo, o quê? Eu me sinto cada vez mais viva. Quanto mais liberdade eu tenho de escolher aquilo que verdadeiramente eu quero e que de verdade me faz feliz, não momentaneamente, mas sim de uma forma duradoura, eu tô me sentindo viva, eu tô me sentindo bem. Então, um desafio, ele tem esse propósito, é da gente ver realmente a beleza da vida se sentindo bem todos os dias da nossa vida, porque nós somos, né, os nossos hábitos. O resultado que a gente tem é o resultado dos hábitos que a gente tem. Então, é sobre você sair desse ciclo, porque não é normal. Não é normal. Deus não colocou um ser humano nessa terra para ele falar assim, olha, esse aqui veio para sofrer, esse aqui veio para ter dor, esse aqui... Não! A dor, ela faz parte? Ela faz. Porém, a gente precisa entender e aprender o que está por trás da dor. Porque existe alguma coisa muito boa por trás dessa dor que a gente está passando. Só que a gente vai lá e toma um remédio para controlar o sintoma e a gente não pega o que tem por trás daquilo. Então, o que eu quero que vocês acordem de verdade, saia desse ciclo do adoecer, vem para um ciclo de viver e a gente consegue isso através de novos hábitos, através de hábitos saudáveis, onde a gente vai conseguir, de fato, se sentir bem e não momentaneamente. Porque falar, mas eu me sinto feliz quando eu como um doce, mas daqui 5 minutos você tá puta da vida com você. Você tá brava, você tá com raiva, você tá triste, você tá chateada, e aí você tá mal. A verdade é que você não tá mal. Parece aquela... É uma falsa sensação. É uma falsa sensação de felicidade. Então, eu vejo muito, assim, esse desafio dessa forma, né? É um desafio curto, objetivo, né? Ele tem ali a finalidade da gente realmente ir para a parte prática. Tem, lógico, uma parte teórica, onde a gente vai ser o mais objetiva possível, porque é importante. A gente só faz aquilo que precisa ser feito quando a gente entende o porquê a gente precisa fazer daquele jeito. Por mais incrível que pareça, a gente funciona mais ou menos como crianças, né? As crianças, elas não têm muito porquê. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Mas por que eu vou fazer aquilo? Sem eu entender por que eu preciso fazer aquilo, eu tenho uma resistência. E você precisa entender. Então, essa parte teórica bem objetiva que a gente vai trazer, ela tem essa finalidade. De que aquilo que você precisa colocar em prática faça sentido para você. E para isso a gente precisa entender, ter um pouquinho de clareza. Quantas coisas, quando você vai, por exemplo, né, pode ter certeza que a maioria das coisas que você tem dificuldade de colocar em prática é porque você ainda não entendeu por que aquilo precisa ser feito. Então, quando, por exemplo, eu entendi que os alimentos verde escuro, eles têm a capacidade de queimar a gordura. Sem as vitaminas que tem no alimento verde escuro, a gente não dá condições para o nosso corpo de queimar a gordura. O que eu fiz? Opa, verdinho todo dia.
Ou só naqueles dias que você quer queimar gordura. Eu entendi, porque antes eu também não gostava. Mas aí, quando eu entendi o porquê que aquilo era importante, o que, que eu passei a fazer? Porque aí eu vejo sentido naquilo que eu estou fazendo. Então, a gente vai trazer esse conteúdo, mas é um desafio assim, ele é bem prático e ele é voltado realmente para essa mudança. Vão ser aí 21 dias, onde a gente vai estar aí juntinhas, pegando na sua mão, trazendo todo, né, esse arsenal de ferramentas que a gente tem, trazendo também a nossa história, principalmente aquilo que a gente colocou em prática, aquilo que fez sentido para a gente, aquilo que ajudou a gente, né, a construir tudo isso que a gente vem construindo, o que trouxe força para eu fazer aquilo que precisava ser feito. Gente, ficar presente esses 65 dias sem consumir açúcar em uma casa onde o meu marido consome, a minha enteada, ela tem um olhar muito saudável, ela é super esperta também, me acompanha super, né, nesse aspecto da alimentação saudável, mas ela gosta de um docinho, ela tem os chocolates dela, então não, ela também não está, né, nesse movimento. Então a gente precisa o quê? Desenvolver, e eu agradeço muito pelo ambiente que eu vi, porque através dele eu consegui desenvolver todas essas ferramentas que hoje eu levo para ajudar mais mulheres. Então, sou muito grata. Esse desafio, ele começa, Mag, me corrija se eu estiver falando besteira, mas ele começa no dia 13, certo? No dia 13 de fevereiro, né? Isso, Hoje é dia exatamente. 1º de fevereiro e ele começa, então, não na segunda-feira, agora na próxima segunda-feira. Então, vão ser aí 21 dias onde a gente vai passar aí juntinhas, tá? Então, são 21 dias de desafio e ele começa no dia 13 de fevereiro. O Mag já colocou aqui, né? Para quem quer vir com a gente, para quem quer quer saber, né, do desafio, vocês podem mandar aqui mensagem no direct para mim ou para a Mag. Acho que acredito que a maioria de vocês tem o nosso WhatsApp, né? Então pode estar mandando mensagem no WhatsApp também, porque a gente vai começar a fazer isso. A gente está preparando tudo com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, com muito empenho, muito, né? Estamos colocando muito o nosso coração nesse projeto, porque é algo que a gente realmente acredita, porque não é algo que é teoria, é algo que a gente vive, né? Então você pode ter certeza que esse medo que você tem, ai, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que é para mim? A gente já andou, né, nessa rua. Então, é sobre isso, tá? Então, ele é um desafio de 21 dias, que começa dia 13 de fevereiro, e é onde a gente vai estar juntinho de vocês, contribuindo aí para você criar esses hábitos saudáveis. É isso, Mag! É isso, e aí então chama a gente, pode chamar eu, pode chamar a Nani, para a gente te ajudar a entender se esse movimento vai te ajudar, se vai ao encontro, né, dos teus objetivos de vida para esse 2023. Então a gente faz questão de atender realmente um a um, né, esclarecer as dúvidas, né? Então já deixa no teu radar, começa assim no dia 13 de fevereiro, mas fica bem à vontade de nos chamar, da gente aí trocar algumas ideias, se talvez você não esteja totalmente claro para você aqui nessa live, mas a gente vai fazer questão aí de entender o teu movimento de vida, qual que é a tua situação de vida atual, e aí então a gente vai te ajudar sim aí a tomar essa decisão de sim vir para o desafio, ou talvez se não for o teu momento, né? Tá tudo bem, pode ser que seja numa outra oportunidade, mas a gente deseja que sim, você esteja aqui então vivendo isso, né? Assim, essa vida próspera, de saúde, né? Dessa mulher aí incrível que você nasceu para ser e que por vezes aí teu corpo está te limitando, a tua saúde emocional. É esse o nosso intuito, de despertar para você realmente viver a essência, né, da mulher empreendedora, da mulher saudável que você nasceu para ser. Então, gratidão para quem esteve com a gente aqui, né? Até esse momento, para quem for assistir a gravação, deixa aqui seu comentário, interaja com a gente, conta pra gente se esse conteúdo aqui faz sentido, se isso te ajuda de alguma forma aí na tua vida, porque estamos aqui para servir, né? Para te ajudar aí a atravessar aí os teus desertos. Então, gratidão, Nani, por esse movimento, por esse teu sim no teu coração, né? Dessa linda guiança tua aí, né? De nos ajudar a assim construir uma vida cada vez mais saudável. Sempre me chama aqui que eu vou estar sempre disponível para a gente trocar e construir essas ideias juntas, tá bom, sua linda? Gratidão, Maglinda, gratidão por quem está aqui com a gente, quem passou por aqui, quem vai assistir gravada, dúvidas, perguntas,
sobre o desafio. Bora lá, gente. Bora lá se sentir viva. Bora lá fazer esse 2023 valer a pena. Bora lá a gente viver aquela vida que a gente realmente merece. E a felicidade da gente se sentir bem a maior parte do tempo. E não aceitar ser feliz em apenas alguns momentos. É sobre isso, tá bom? Então, estamos disponíveis, né, Mag? Beijo, beijo, Nani. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.